de feriado e muitas pessoas emendaram, mas também não há problema nisso, né? Mas quando a gente aprende a fazer melhor escolha, melhor ainda, né? Bem-vindos, saudade de ver vocês, que bom que vocês vieram, sejam bem-vindos. Eu quero dar um recado aqui, né? No próximo sábado nós teremos o batismo na chácara, né? Então eu quero trazer aqui para a igreja um pequeno recado, que a partir desta segunda nós vamos começar o nosso momento de oração online por esse evento, né? Cada vez que a gente tem um evento, nós tiramos uma hora do nosso dia para estar orando todo mundo como igreja, mas é pelo WhatsApp do nosso grupo mesmo, né? Então nós começamos a nossa oração às 19h30 e encerramos em torno das 20h30, né? 20h30. Nós vamos orar por aqueles que já confirmaram, quem vai batizar. Por isso eu estou pedindo o nome para confirmar, porque nós vamos estar orando, né? E vamos estar orando também pela família. Vamos estar orando pela chácara, né? Onde vai acontecer o batismo, né? A nossa comunhão também, né? E eu quero pedir, por favor, que você que vai pela comunhão da igreja e está sem carro, me comunica para que nós possamos ajustar aí direitinho as caronas, para que ninguém fique para trás, né? O nosso almoço será lá, nós vamos fazer um churrasquinho, aí procurem o irmão Elivandro, ele que está organizando essa parte, tá? E quem realmente estiver precisando de carona, fala comigo, para ninguém ficar para trás. Não dá para resolver as coisas em cima da hora. Quando a gente organiza tudo bem direitinho, dá tudo certo, né? Eu vou mandar a localização da chácara na sexta-feira, para a gente não se perder, porque daqui até sexta tem muitas conversas no grupo e às vezes fica para trás, né? Essa chácara é lá em Santo Antônio do Lemerger, não é longe, é pertinho, bem na entrada ali o Peixinho, né? Bem na entrada mesmo do arco ali de Santo Antônio. E quem for batizado, quem decidiu descer as águas, pode levar um convidado, porque às vezes tem alguém muito importante na sua vida que você quer que assista esse momento muito especial. Então está liberado, né? Pode convidar. Mas se você vai só pela comunhão, trazer a igreja é melhor, né? Então fica aqui o recado, mas qualquer dúvida, fala comigo. Fala com o irmão Elivandro, que eu coloquei ele ali para estar ajudando. E você que tem um espaço no seu carro, fala comigo também. Pastor, eu tenho uma vaga no meu carro. Pastor, eu tenho 2 vagas no carro. Para que ninguém fique preocupado, eu não vou porque eu não tenho condição de ir. Para que entendendo que tudo isso é comunhão, né? Eu quero dar também aqui a paz do Senhor a todos que estão assistindo, quem está em Chapada, em Diamantino, os que estão em casa se recuperando de cirurgia, porque esse mês foi bem corrido, teve pessoas aqui da igreja que passaram por cirurgias. Então, que esse vídeo que está sendo gravado, essa palavra, alcance vocês também. Amém? Orar mais um pouquinho antes de entrar na palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos mais uma vez, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado até aqui, o Senhor tem nos dado a direção. Pai, continua falando com a tua igreja a respeito do teu amor, a respeito da tua volta. Senhor, continua falando conosco a respeito de que nós temos que viver nesse tempo tão difícil, Senhor, que antecede a sua volta. Que o Senhor venha abrir o nosso coração, o nosso entendimento, para que essa palavra que será ministrada agora caia em nosso coração como terra boa e que ela vivifique a nossa vida realmente, Pai. Assim, Pai, eu também te peço, abençoa nossas famílias, nossa casa, trabalho, nossos empreendimentos, Pai. Que o Senhor, sabemos que o Senhor não perdeu o controle de nada. Continua nos abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Se for intitular a minha palavra hoje, é sobre perdão e arrependimento, porque como nós vamos trabalhar
na questão do batismo, é muito interessante a gente entender o agir de Deus nas pessoas. Normalmente, quando a gente convida uma pessoa para o batismo, a primeira preocupação dela é: eu não estou pronto. Isso demonstra o temor de Deus. Quando a gente acha que a gente está pronta, aí que é meio preocupante, né? Porque aí vai manifestar mais o eu do que a vontade de Deus na minha vida. Então hoje eu quero falar sobre a vida de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas como ser humano, que nem todos nós também, pisou na bola, pecou, mas ele é um exemplo de homem segundo o coração de Deus, porque ele teve um coração que se arrependeu de verdade. Todo ser humano, uma hora ou outra, esse ser humano ele vai tropeçar. Mas o importante é, eu entendi que eu ofendi o meu Deus com a minha atitude errada, mas eu posso mudar tudo isso. Eu quero convidar você a abrir a palavra lá em Samuel, né? 1 Samuel. Eu quero ler a partir do versículo... Eu vou ler a partir do versículo 19. Eu ia ler já direto no 24, mas eu vou ler a partir do versículo 19. 1 Samuel 19, versículo 9. Né? Enquanto você encontra aí, a gente vai entender que nesse período quem era o rei? O primeiro rei era o rei Saul. Saul ele vai desobedecer a Deus e Deus vai retirar o espírito dele de Saul. E Saul ele começa a ficar perturbado. Vem sobre Saul um espírito que apodera dele, que não é da parte de Deus. Né? E lá, isso aí vai estar lá no capítulo 16, mas o profeta Samuel, ele vai ungir Davi, ainda adolescente, jovem. Ele é ungido, ele tem a promessa de ser o futuro rei, mas nesse momento ele ainda não é o rei. Então vamos lá, 1 Samuel 19, 9. Porém, o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado à sua casa, e tendo na mão a lança, e tangendo Davi com a mão o instrumento da música. Ele procura encravar a Davi na parede, porém ele se desviou diante de Saul, a qual feriu as lanças à parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Então nós vamos entender aqui um pouquinho toda essa história. Antes de começar esse momento aqui de Saul perseguir a Davi, Davi ele é ungido ainda jovem, mas Davi ele está sendo preparado pelo Senhor. Davi ali já matou o urso, já matou o leão, e agora Israel está ali com a afronta do povo filisteu, onde tem um gigante. E Davi, cheio do Espírito de Deus, Davi vai enfrentar esse gigante. E a partir desse momento, o povo começa a ver Davi com novos olhos. E a partir daí entra primeiro o ciúme de Saul em cima de Davi. Ciúme é uma coisa muito interessante, que ele é tão fino. Às vezes a gente percebe algumas pessoas com ciúme da gente. Davi não tinha nada. Saul era o rei, tinha tudo. Mas o ciúme do rei era terrível. E ele tenta matar Davi. E por várias vezes ele vai perseguir a Davi em muitos lugares, né? Saul teve um tempo que Saul ele comissiona alguns homens para matar a Davi. E Davi ele vai fazer o oposto. Por isso que essa palavra é perdão e arrependimento, porque Davi ele vai fazer o oposto, ao invés de matar o rei. Vamos agora dar um pouquinho mais à frente, agora sim, 1 Samuel 24, né, que nós vamos ler esse pedaço, essa história que faz parte da vida de Davi.
Davi, ele é um homem que ele não teve coragem de levantar a mão contra Saul, porque ele sabia quem era Saul. Saul até ali tinha sido um homem escolhido pelo próprio Deus, né? E mesmo perseguido pelo rei, Davi se recusa a matar Samuel. Davi demonstra aí o seu coração perdoador, por isso chamado um homem segundo o coração de Deus. Vamos dar sequência. 1 Samuel 24. Eu vou ler a partir do 3, aquela parte, já a parte B, já para o finalzinho do 3. 1 Samuel 24, 3 no final. Davi e seus homens estavam aos lados da caverna. Davi aqui está fugindo de Saul. 1 Samuel 24, do 3. Agora o 4. Então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia a qual o Senhor te disse: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás com ele o que te bem parecer a teus olhos. E levantou Davi mansamente, cortou a orla do manto de Saul. Por que ele corta? Para ter uma prova que ele aproximou do rei. Ele está fugindo do rei aqui, ele está dentro de uma caverna muito grande, mas ele não está na primeira parte da caverna. Eles eram tão perseguidos, Davi e seus homens, que ele está no lugar mais ao fundo da caverna, vamos dizer, no segundo espaço da caverna. E o rei, quando ele chega procurando, caçando Davi, ele entra na mesma caverna para tentar descansar. Ele não sabe que Davi está mais no fundo. E o próprio Deus mostra Samuel. E a palavra vai falar aqui que Deus entregou Saul na mão de Davi, para que Davi fizesse o que bem quisesse. Mas Davi poderia ter matado ele. Mas Davi só tira uma prova que aproximou dele tão perto a ponto de que poderia matá-lo. Davi pega um pedaço da roupa, da cobertura, fala do manto de Saul, e ele corta um bom pedaço para ter a prova de que ele aproximou do rei, mas não quis matar. Olha que interessante, tem uma pessoa te perseguindo para te matar, você tem toda a condição de revidar, mas você não revida. É isso que Davi está fazendo aqui. Agora no versículo 6, e disse a seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. 7. E com essas palavras Davi conteve seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Então Saul entrou, dormiu e nem viu o perigo. Saul acorda e sai. Sequência, versículo 8. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por trás de Saul, dizendo: Rei meu Senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclina com o rosto na terra e se prostrou, mostrando humildade e respeito. Versículo 9. E disse Davi a Saul: por que me das tu ouvido as palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é ungido do Senhor. É interessante que Davi, ele espera o rei estar numa distância segura, ele não se expõe ao perigo de imediato. Quando o rei caminha uma boa distância, que ele chama o rei, mas ele não demonstra que ele está afrontando o rei, ele ajoelha, ele se prostra, curvando, mostrando que ele continua sendo servo do rei.
E ele diz: rei, por que você está dando ouvido para os outros? Eu não quero te matar. E o rei Saul, ele tinha essa mudança de humor muito rápido, pelo espírito maligno que o acompanhava, e ele, de tempo em tempo, ele tenta matar Davi o tempo todo. Ele tem um momento de paz com Davi, depois ele volta a perseguir Davi, tentando o tempo todo matar Davi. E é interessante que lá em Romanos, não precisa abrir, eu só vou ler aqui, lá em Romanos 12, 18 até o 21, vai dizer assim: se for possível, ou façamos o possível, quanto depender de vocês, sigam em paz com todos. Olha que interessante, o livro de Romanos está nos ensinando a seguir em paz com todos, mesmo que nós fomos perseguidos, humilhados, não importa, siga em paz. E ele ainda dá sequência aqui no versículo Romanos 12, agora na parte 19, Romanos 12, 19b, ele vai dizer: não vinguem, deixem com Deus a ira, está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então não importa o que te fizeram, o próprio Deus vai te defender. A vingança é do Senhor, não é nossa. E Davi, ele entende isso, e aqui no versículo do 13 em diante, nós vamos ver Davi que mesmo perseguido para morrer, Davi, ele vai perdoar a Saul. Ele não tem raiva de Saul. Por isso que nós vamos entender quando fala Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ainda que nós, pessoas normais, nós afrontamos a Deus com nossa incredulidade, muitas vezes com a nossa queda, muitas vezes com a nossa dúvida. Poxa, será que Deus não está vendo? Mesmo assim, Deus nos perdoa, Deus nos ama. E Davi está demonstrando aqui, ele chama o rei Saul, que o quer matar, de meu senhor. E ele não ataca o rei de forma alguma. Ele tem condição, ele tem um exército, ele pode matar, mas ele escolhe perdoar. Por isso, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Olha aqui no versículo 13, agora na sequência, 1 Samuel 23, 13. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Ele está dizendo: olha, o povo do mundo, os ímpios, eles podem até querer vingança, mas a minha mão não. Ainda que você me persiga, eu não vou levantar o dedo contra você. Versículo 14. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Ele está dizendo: olha, eu não sou nada. Você quer me matar por quê? Eu sou igual um cão morto. Eu não tenho nada para fazer de mal contra você. É isso que Davi está dizendo aqui, né? E dando a sequência agora no versículo 18, ele vai dizer aqui, vou no 17. Então Saul alçou a sua voz e chorou e disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te compensei com o mal. 18. E tu mostraste hoje que usaste comigo o bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Então Saul, ele reconhece que Davi o perdoou, e Davi não quer mal contra ele. Mesmo sendo perseguido, Davi escolhe não matar, Davi escolhe perdoar. Agora, pastora, mas é difícil perdoar. Claro que é. Quem falou que é fácil? Não é fácil, se fosse fácil não era. Não, acho que nem seria perdão, né? Você sabe qual que é a diferença entre pedir desculpa e pedir perdão? Pedir desculpa é uma coisa, pedir perdão é outra, perdoar é outra, né? Então o perdão, ele significa
significa que você está sendo liberado, mas não significa que a pessoa que te ofendeu e te feriu, ela não vai ter a consequência. A pessoa tem consequência. Muitas pessoas nos ferem, nos humilham, nos pisam. Aí, não, tudo bem, está perdoado porque a justiça é de Deus, não é minha. Aí dá a impressão que a gente é bobão, né? Não, porque nós sabemos quem vai cobrar. É o próprio Deus, né? Então a diferença de você liberar perdão e você perdoar a pessoa é porque você confia no Deus que você serve e sabe que Ele vai fazer a justiça. O perdão para o próximo é uma escolha. Não quer dizer que você vai esquecer. Às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu ainda não esqueci, como que eu vou perdoar? É ao contrário, primeiro você perdoa. Aí as coisas vão acontecendo. Porque quando você perdoa, você vai quebrar uma algema que liga você com o diabo que fez com que aquela pessoa te fizesse o mal. Quando você libera o perdão, você está livre. Quem vai ter que responder a Deus é quem te ofendeu. Então, é difícil perdoar? Com certeza é. Mas isso não quer dizer que você precise, que você é obrigado a ficar preso a quem te ofendeu. Perdoar não é ficar de coleguinha depois, de amizadinha, não. Perdoar é você liberar a vida da pessoa e a vida que segue. Você não vai precisar dar sua jugular para o inimigo te ferir. Você não vai dar suas costas para ele tentar te matar de novo. A palavra fala que Davi, ele dá um espaço entre ele e Saul, quando ele começa a mostrar para Saul: ó Saul, o pedaço da sua manta está aqui comigo. Eu tive a oportunidade de te matar, mas não te matei. Mas ele não vai cara a cara com o inimigo. Ele fica aqui, ele não é bobo. Então muitas vezes a pessoa que te fere, que te ofende, que te machuca, que te prejudica, você pode perdoar, mas você não precisa ser the best, né? Melhores amigos. Não, está perdoado, vida que segue, vai em frente, acabou. Nós não conseguimos, de forma alguma, falar: perdoei, está esquecido. Não, a ferida que fica, quem vai também tratar em nós é o próprio Deus. Mas quando eu decido liberar perdão, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo: Senhor, o Senhor pode me curar. Eu já liberei. E é assim que começa a cura de cada um. Então nós vamos entendendo aqui que o perdão, ele não tira consequência que a pessoa terá que enfrentar por causa do seu pecado. Passado algum tempo, a promessa é cumprida na vida de Davi, que se tornou um rei. Primeiro lá em 2 Samuel 2, um pouquinho mais para frente, ele que já foi ungido rei lá, agora ele assume a posição de rei. E em 2 Samuel, a partir do versículo 5, Davi, ele é também ungido o rei de Israel. Primeiro ele é rei de Judá, depois ele vai ser o rei de todo Israel. Davi, ele continua um rei próspero, ele continua um rei temente, Deus traz para ele muitas vitórias, Deus traz a ele filhos prósperos, filhos fortes, né? E ele consegue trazer a arca da aliança de volta, que os filisteus tinham roubado lá de Eli, e ele vai fazendo um grande movimento, e ele vai ter diversas vitórias. Só que durante esse tempo, vai acontecendo algumas coisas com Davi, de tanta guerra, tanta luta, mas teve um tempo que Davi descuidou de si mesmo. Davi descuidou daquele chamado do Senhor para a vida dele. Quando a gente está na igreja, nas batalhas, tem dia que dá vontade de recuar. Tem dia que fala assim: nossa, Senhor, a luta está tão grande. Será que eu vou dar conta? Eu acho que eu vou dar uma paradinha. Mas Davi não. Davi sabia quem era Deus na vida dele. Davi, ele escolhe ficar parado. Abra aí, dá sequência agora, 2 Samuel 11. Um pouquinho mais à frente, nós estávamos lendo 1 Samuel, agora 2 Samuel 11.
Eu vou ler do versículo 2 até o versículo 5. Amém? E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço, a casa real, e viu no terraço uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. 3. E enviou Davi e perguntou por que aquela mulher? Por aquela mulher. E disseram, porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher do Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou para a sua casa. Veja bem, antes de eu terminar aqui o versículo 5, quando fala que ela terminou a sua imundície, ela passou do período do seu ciclo menstrual e agora ela está fértil. E Davi, ele vê aquela mulher, ele deseja, e ele é rei, ele manda para mandar. Ela não tinha como correr. Ele manda buscar ela e ele se deita com ela. Passaram alguns meses, agora no versículo 5. E a mulher concebeu e enviou e fez saber a Davi que estava grávida. Tem versão que diz, estou pejada. Olha o que Deus fez, né? Davi, era um tempo dele ir para a guerra, era um tempo que todos os soldados dele estavam à frente da batalha, guerreando por Israel, e ele estava cansado. Ele resolve ficar em casa à toa. Tem um ditado aí do mundo que diz o quê? Cabeça vazia, oficina do diabo. Gente, quando a gente está com a cabeça vazia, vai ler a Bíblia, vai estudar, vai assistir um filme cristão, mas foge da aparência do mal. Então, o que nós vamos entender aqui? Até no capítulo 10 de Samuel, Davi, ele anda de glória em glória, de força em força, de vitória em vitória, mas veio uma derrota, e essa derrota veio pela concupiscência da sua carne, pelo que ele olhou e desejou e não era dele, pelo ele querer, ele saber que ele pode, eu posso, eu quero, eu faço. A palavra vai dizer tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Então quando eu começo a entender essas coisas, olha, eu posso fazer o que quiser, pode. Agora tudo vai ter uma consequência. E é interessante que aqui, Davi, com esse pecado, ele vai ser confrontado lá na frente, até ele chegar no arrependimento. Lá no capítulo, tem 12 capítulos inteiros que são dedicados a contar todo esse pecado de Davi e o que aconteceu. É interessante que a Bíblia, ela é tão transparente que ela mostra as pessoas, os heróis da fé, os homens que Deus chamou, a parte humana, a parte da decadência. A Bíblia não esconde. A Bíblia é clara, ela mostra onde erraram, onde pecaram. E aqui é interessante que essa transparência é tão intencional para mostrar que todo mundo pode falhar. Mas, tá, pastor, eu falhei, eu errei, eu fiz algumas coisas que não agradou o coração de Deus, e agora? Então, por isso essa história. Agora eu vou ter que aprender com Davi que todo o meu pecado tem uma consequência, todo o meu pecado exige um conserto, um arrependimento, para que tudo eu volte a ter essa vida com Deus. 2 Samuel, dá sequência agora, no versículo 15. Vai dizer o que esse versículo 15? 11, versículo 15. Escreveu uma carta dizendo: põe Urias à frente da maior força de peleja e retirai-vos de lá dele,
para que ele seja ferido e morra. Eu estou resumindo a leitura, porque quando Batseba fala para Davi, eu estou grávida, Davi, todo mundo conhece a história, manda chamar Urias, Urias não vai para casa, não vê a esposa, então ele queria que Urias viesse da guerra, deitasse com a mulher e camuflasse o pecado dele, para que o filho de Davi com Batseba, que é um filho fora do casamento, Davi quer esconder o pecado dele. Mas Urias, ele é tão temente a Deus e fiel ao próprio rei, como Davi também foi fiel a Saul, Urias também é fiel a ele. E Urias vai dizer, olha, todos os homens estão lá na guerra, vou eu aqui deitar, comer com a minha esposa? Não. Ele ficou do lado de fora, ali da casa de Davi, esperando a ordem de Davi para ele voltar. Mas ele não ficou com a mulher. E como ele não ficou com a mulher, agora Davi vai mandar matar ele. Para que não apareça o pecado de Davi, vamos agora no versículo 27. E passado o luto, dizer, lógico, aqui os soldados recebem a ordem, Urias é morto em batalha, de propósito, a comando de Davi, né? E agora no versículo 27, passando o luto de Batseba. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E ela foi por mulher, e lhe deu um filho. Porém, uma coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Claro que é mal. Ele trai a Deus, ele trai o amigo, o soldado que luta por ele. Ele toma a esposa da pessoa e ele acha que está tudo bem. Ele está cego por causa do pecado. Ele perdeu o discernimento quando ele escolhe andar na carne, não segundo a vontade de Deus. E aí vai ter grandes consequências. E as consequências da vida de Davi é muito triste. Porque aqui Davi, ele não mostrou nenhum sentimento de culpa até aqui. Ele manda matar Urias, ele toma Batseba como esposa. Esse primeiro filho é um filho bastardo, e ele não mostra nenhuma culpa não. Sabe, ele manda matar Urias, ele oculta o pecado dele, dos homens, mas não de Deus. Olha que interessante a vida de Davi. Sabe, nós servimos um Deus que tudo vê. Davi sabia disso, mas a arrogância, a prepotência e o pecado de Davi cegou ele. Ele andou segundo o entendimento dele, sem temor a Deus. Ele acha que ele não vai ter que dar conta. Mas olha aqui em 2 Samuel 12 agora. Eu vou ler do 1 ao 6. Na mesma página, né? Nós vimos 11, agora 12. 2 Samuel 12, de 1 a 6. E o Senhor enviou Natã a Davi. Quem é Natã? Profeta. A chapa vai esquentar para Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia uma cidade de 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeirinha que comprara e criara. E ela havia crescido com ele com seus filhos. Igualmente o seu bocado comia, e o seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. Veja bem, o profeta ele não vai entrar acusando Davi. O profeta está entrando contando uma história para Davi. Ó, Davi tinha um homem rico e um pobre. O rico ele tinha tudo, ele tinha muita coisa. Ele quer dizer, olha, tinha muitas mulheres, tinha muitas ovelhas, tinha vaca, tinha tudo. Mas tinha um pobrezinho, ele só tinha uma. É isso que o Natã está dizendo aqui. E agora no versículo 4. Vindo viajante ao homem rico, deixou este de tomar as suas ovelhas e das suas vacas para avisar o viajante que viera com ele.
e tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para ele o que viera a ele. 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é este homem. Olha só. A história é a seguinte: Davi, o homem é muito rico, ele tem gado, ele tem tudo. Vem uma pessoa na casa, ele vai, ao invés de ele pegar o gado dele e oferecer um churrasco para o viajante, ele vai pegar o gado do outro, que só tem um. Davi ficou irado. Que esse homem morra ainda hoje. Diante do Deus que eu falo, esse homem vai morrer. Davi já tinha várias esposas, Davi já tinha várias concubinas, mas Davi desejou uma única mulher que não era dele. Vamos seguir. Então o furor de Davi se acendeu. Agora versículo 6. E pela cordeirinha que tomara, a dara 4 duplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Na época o costume era esse: se você roubar uma coisa de alguém, você tem que devolver 4 vezes. Por isso, lá na frente do Novo Testamento, quando aquele homenzinho baixinho, como que é o nome? Que sobe no sicômoro, ele fala assim para o Senhor: Deus, eu vou devolver 4 vezes para todos aqueles que eu roubei. Era lei. Então Davi está dizendo aqui: olha, esse homem aí, ele vai ter que devolver 4 vezes o que ele roubou pela cordeirinha. Agora no versículo 7, continuando. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Imagina agora o Davi assustado, porque o profeta olha para ele e vai dizer isso: tu és esse homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei casa, eu te dei senhor, e as mulheres do teu senhor, eu te dei seio, e te dei também a casa de Israel e de Judá, e isto é pouco. Mas se precisavam de mais, de tal coisa e tal coisa, por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos meus olhos? Davi aqui está confrontando. Deus está falando: olha, Davi, através da boca de Samuel, eu te dei casa, te dei mulheres, te dei tudo que Saul tinha. Se você quisesse mais, eu te daria. Por que você foi pegar justo a esposa de um soldado? A única que ele tinha. E o Senhor confronta Davi através da boca de Urias, através da boca de Natã, né? O Senhor fazendo mal diante dos meus olhos, a Urias o Eteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste como tua mulher, e ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Versículo 10. Agora, pois, olha aí a consequência do pecado de Davi. Agora, pois, não se apartará a espada da tua casa, portanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei na tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e te darei a teus filhos, o qual deitará com tuas mulheres perante o sol. Versículo 12. Porque tu fizeste no oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Davi, ele cometeu alguma coisa, um pecado tão grande que ele poderia ser morto, porque todo pecado gera a morte. E agora Davi, depois de confrontado, que ele vai declarar o seu pecado. Mas aqui ele tem uma lição muito grande, porque vai ter consequência. Todavia, porquanto, 14, versículo 14,
Todavia, por quanto com estes feitos e deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem também, o filho de que te nasceu certamente morrerá. O Senhor está dizendo, olha, se essa criança sobreviver, essa criança vai ser motivo de chacota, essa criança vai ser espizinhada, vai ser apontado o dedo, essa criança vai sofrer, então eu vou recolher ela. Era o diploma do pecado, a confirmação do pecado de Davi. Então o Senhor já vai avisando aqui ele, olha, essa criança vai morrer. Ai, Deus é muito, ele que pegou e a criança que morre, Deus é misericordioso. Deus recolheu essa criança com amor, Deus levou ela de volta para si, para que aquela criança não sofresse no dia de hoje bullying. Ah, filho de uma prostituta. Ela não foi prostituta, ela foi forçada por um rei. Dando sequência aqui agora, 16, 15. Então foi Natã para sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias, você vê que Deus o tempo todo não fala que é a mulher de Davi, é a mulher de Urias, dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da casa levantaram e foram a ele para levantar da terra, porém ele não quis, não comeu pão com eles. E sucedeu que no 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer que a criança estava morta, porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, nós lhe chamamos, porém ele não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, agora diremos que a criança está morta? Até os servos estavam com medo. Então entenda que o pecado ele tem consequência. Davi, o homem segundo o coração de Deus, humano, comedor de arroz e feijão que nem nós, agora ele está diante desse confronto. E nós vamos ver aqui nos versículos que nós lemos, 6 ações Deus faz a favor de Davi. Davi, eu não te dei casa, eu não te dei mulheres, eu não te dei poder. Se você pedisse, eu te daria mais coisas. Então, o Senhor mostra o benefício que ele faz a Davi e mostra como Davi vai contra a vontade de Deus. O profeta Natã, ele é usado por Deus para exortar Davi. E mostra onde ele errou e o chama ao arrependimento. Por isso que essa palavra ela chama perdão e arrependimento. Davi ele consegue lá atrás perdoar o homem que queria matá-lo. Mas quando ele peca, ele esconde o pecado dele. E agora ele é confrontado e aí sim, depois desse confronto ele entra no arrependimento. E muitos na igreja também são assim, amados. Muitos têm pecadinho de estimação, pecado escondido, fica com vergonha de confessar. Até uma hora que Deus põe tudo para fora. Dura coisa é a gente esperar pôr para fora. Muito mais fácil nós analisarmos a nós mesmos e dizer, Senhor, eu pequei aqui nessa área, eu preciso confessar, eu preciso ter o arrependimento. Davi, agora ele confessa para Natã o pecado dele, ele é exortado e agora ele entra no arrependimento e ele também vai entrar na consequência do pecado dele. Amados, todos nós somos imperfeitos como Davi. Todos nós erramos em algum momento, ou também, como a gente diz aqui, o pecado na vida da caminhada cristã, ele é um acidente, mas isso não quer dizer que você tem que acobertar e esperar o profeta revelar, não. Deus sabe, Deus viu. Deus ele está no oculto, no escondido, ele está em todo lugar. Então, mas ele espera que você tome uma posição de perdoar e ser perdoado, de confessar o pecado e se arrepender. Porque no grande dia do Senhor a consequência vem. Então, antes que venha a consequência, vamos pedir perdão
Davi, ele teve a consequência. Uma das consequências do pecado de Davi, primeiro foi a morte do filho, né? Então ele tem a dor da perda, né? Porque o salário do pecado é a morte, está lá em Romanos capítulo 2, fala, 6. O salário do pecado é a morte. Segundo, pecado. Consequência que Davi vai ter. Primeiro foi a perda do filho. Agora uma das consequências é o incesto na família. Davi, com a atitude errada, ele trouxe maldição para dentro da sua casa. O filho dele, chamado Aminon, vai violentar a própria irmã. E quando ele violenta a irmã Tamar, ele tem um outro irmão, e esse irmão é Absalão. Absalão vai e mata Aminon, mata o irmão que violentou a irmã. Olha o que gerou daquela maldição, porque na palavra, quando o profeta Natan vai dizer, olha, da sua casa não apartará a espada. Eram os filhos dele, um matando o outro. A consequência, o que ele fez com a mulher de Urias, forçando ela a ir para a cama dele, porque ele era rei, agora o filho dele faz com a própria irmã. Olha a consequência séria de um pecado, a qual hoje nós chamamos de maldição hereditária. Êxodo versículo 20, capítulo 5. Eu visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então o pecado, ainda que oculto, o Senhor vê, o Senhor sabe, e a consequência vem de geração em geração, até que alguém se levante para pedir perdão e liberar toda uma geração. Glória a Deus por isso, porque o Senhor é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus que Ele repreende, mas Ele também libera o perdão, porque a palavra diz que o Senhor, Ele não resiste a um coração quebrantado. Eu começo a chorar, Senhor, eu tenho pecado, o Senhor conhece meus pensamentos, o Senhor conhece a minha vida, Senhor, me ajuda. E você com o coração derramando diante do Senhor, Ele não resiste, Ele perdoa. Mas o arrependimento genuíno é quando a pessoa não repete mais aquele mesmo pecado. Não quer dizer que nós não vamos pecar, mas naquilo que nós pecamos e entendemos que nós ferimos a própria santidade de Deus, eu começo a pedir perdão, mas eu já não faço mais. Você vai estudar aqui a vida de Davi. Batseba foi a última esposa dele. Ele teve várias antes, mas quando ele pede perdão e se arrepende, ela é a última esposa e ele nunca mais pratica o que ele praticava. Então houve um arrependimento genuíno, e através desse arrependimento, sabe o que ele vai fazer? Vamos lá no Salmo 139. Já estou próximo do encerramento aqui. Salmo 139, olha o que Davi vai fazer. E Davi, ele cria esse salmo nesse período. Salmo 139, versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor conhece. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe, conhece até os meus pensamentos. Cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra saindo da minha boca, o Senhor já conhece tudo. O Senhor me cerca por trás e por diante, sobre mim está a tua mão. Tal ciência é maravilhosa, tão ainda que não posso nem atingir. Agora no versículo 13, pois possuíste o meu interior, e entreteceste-me no ventre da minha mãe. Sabe o que ele quer dizer aqui? Antes de eu ser formado, o Senhor me teceu no útero da minha mãe. O Senhor sabe tudo o que eu penso. O Senhor conhece todos os meus caminhos. Se eu vou lá no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Porque Davi, ele estava no abismo quando ele estava pecando.
Ele disse: se eu vou no alto céu, lá o Senhor está. Então, da onde eu me esconderei, Senhor? E assim nós temos que entender que Deus não é cego, Deus não é surdo. Deus sabe o nosso caminhar, Deus sabe o nosso deitar, e Ele espera um arrependimento genuíno. Ele não vai nos condenar, muito pelo contrário, a Bíblia diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende, porque ele não vai para o inferno. O dia que o Senhor voltar, Ele vai nos buscar para a glória dEle. Ele nos fez para Ele. Na sexta-feira eu disse que a palavra de Deus diz que todo aquele que crê e for batizado é salvo. Para você não ter consequências terríveis, foge da aparência do mal. No mundo aí fora jaz no maligno, aí fora tem tudo que não presta, e é tentador sim. Quem falou que pecar não é bom? Quem falou que fazer coisa errada? Mas o Senhor tudo vê. O Senhor tudo sabe. E o Senhor se alegra ao ver cada um de nós se esforçar para não andar com as trevas, para não andar nas coisas erradas. Davi, segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu, porque ele tem um coração perdoador, mas quando ele foi confrontado com o pecado, ele teve que pagar a consequência. Talvez se Davi tivesse arrependido antes de Natã o exortá-lo, talvez ele não tivesse recebido tanta maldição hereditária na vida dele. Mas tudo que você plantar, certamente colherá. Até aqui atrás, eu plantei muita coisa errada, mas a partir daqui para frente eu posso plantar semente boa, ainda que eu vou colhendo o que eu plantei de ruim, que eu vou ter que colher, mas eu posso começar a colher coisas boas a partir daqui. Essa é a palavra do Senhor hoje. E eu quero que você entenda, que gracinha, e eu quero que você entenda que esse arrependimento do Davi, ele aceitou a correção, e ele foi um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos ver ali na 2 Samuel, do 12 em diante, ele conserta a vida dele. Não ficou oculto o pecado dele. Todo Israel soube. Não adiantou ele esconder. Mas veja bem, que aqui, Davi, ele teve 8 esposas. A primeira foi Mical, a filha de Saul. E ele teve, mas a última, a 8ª esposa foi Batseba. Daí ele não se casou mais. O arrependimento veio, ele parou de caçar mulheres, de procurar, de tomar, porque ele podia, mas ele parou com tudo isso. E aí ele começa a ter uma vida plena, ele morre em velhice, vivendo uma vida correta com Deus. Por isso ele é chamado homem segundo o coração de Deus, que ainda que ele errou, que ele pecou, ele se arrependeu e nunca mais praticou o que ele praticava. Eu quero pedir para o louvor subir. O pecado, ele precisa ser um acidente na vida nossa. O arrependimento genuíno, ele é necessário. O perdão, ele é necessário. Sabe? Em Mateus capítulo 6, no 4, diz assim: se nós não perdoarmos uns aos outros, o Pai Celestial também não perdoará. Colossenses 13, suporte uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem um dos outros. Perdoe como o Senhor te perdoa. Essa é a chave da palavra, é a chave da libertação, é a chave da vida com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 103 diz assim: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça nenhum dos seus benefícios. Ele me perdoa todas as iniquidades,
e Ele sara toda a minha enfermidade. O Senhor é um Deus de justiça e de juízo. Comece agora a pensar na sua vida. O que você pode fazer para melhorar a sua vida hoje, para que nenhuma consequência venha até a sua casa. O Senhor é um Deus misericordioso. Salmo 103 diz isso. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre aqueles que temem, e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos. Quem escreve esse salmo também é Davi. Davi entende a misericórdia de Deus. Davi entende que as bênçãos vão também até seus filhos e seus netos. E nós vamos ver o filho de Batseba, chamado Salomão, virar um rei, o homem mais sábio que teve na terra. O Senhor não só perdoou Davi, como o Senhor deu a Davi Salomão e colocou no coração de Salomão a sabedoria. Então não importa, meu amado, minha amada, o que você fez até aqui. Deus te ama, Jesus te ama e espera uma resposta sua. Aceita a correção, perdoa e aceita o perdão. Se arrependa verdadeiramente. Não pratique mais o que você entende que ofende ao Senhor. Eu oro para que nessa noite você saia daqui com esse entendimento do seu coração. Vida nova com Cristo, vida nova com Deus. Ah, Senhor, obrigado. Vamos ficar em pé para adorar o Senhor agora. Jesus te perdoou. O Senhor está pronto para te perdoar em todas as coisas. Nós nunca seremos o suficientemente perfeitos, mas o Senhor quer em nós um coração arrependido, um coração que luta contra o pecado. O Senhor, Ele não te acusa. O Senhor te chama para perto dele. Que você possa entender isso nessa noite. Que você tome a decisão até do batismo, entendendo que Ele te amou primeiro e Ele espera uma resposta de você. Oh, Jesus. Aleluia.
podemos, porque na cruz o Senhor levou todos os nossos pecados e hoje nós podemos recomeçar a nossa vida, Pai. Obrigado, Jesus, pela misericórdia do Teu amor por nós. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos atrai para a Tua presença, Senhor. Senhor, nos ajuda, Senhor, a seguir firme na Tua presença. Sabemos que é difícil a caminhada, mas é possível. O Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Levante as mãos para receber a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, levante teu rosto e te dê a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E o consolo do Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Vai em paz. Tenha uma semana vitoriosa. A Jesus a honra, a glória, a adoração. Aleluia. Não há espaço para mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Aleluia. Você que decidiu descer as águas, fale comigo. Você que decidiu ir na comunhão, fale comigo também. Nós precisamos organizar essa semana até quinta-feira, porque nós vamos mandar imprimir o certificado do batismo. Amém? Deus abençoe a todos. Semana vitoriosa. Vamos com Deus. Quem quiser dar o nome agora, ótimo. Se não, me passa pelo meu zap.